futuro servidor, cansou de questão? Não é para cansar não, que a gente ainda tem mais um bloco de questões aqui, né? Vamos lá, olha aí no quadro, questão 48. Questão 48 fala assim, ó. O companheiro e a companheira, desde que comprove a existência de união estável, integram o rol de dependentes da primeira classe, o que lhe permite receber pensão por morte ou auxílio reclusão, conforme o caso. Você ainda tem dúvida disso, meu amigo? Companheiro e companheira, comprovou união estável, é dependente de primeira classe. Concorre lá com os filhos, com equiparados aos filhos, com ex-esposas, ex-cônjuges, desde que receba pensão alimentícia, né? Então todos esses são de primeira classe. A questão aí, 48, está correta. Questão correta. Só sempre focando. Questão serve para lembrar. Então lembre, poxa, dependente de primeira classe, cônjuge, companheiro, filhos até 21 anos, ou inválidos, ou com deficiência, né, intelectual, mental ou física, e sendo que deve ter ocorrido essas situações antes da emancipação, antes dos 21 anos, correto? Então, questão 48, a questão está correta. Questão 49, diz bem assim. José, com 16 anos de idade, não emancipado, ó, informação importante, sempre tem que destacar aí, ó, não emancipado, vive às expensas de seu irmão mais velho, João, que é segurado da Previdência Social. Nessa situação, José é considerado beneficiário do regime geral da Previdência Social na condição de dependente do João. Presta atenção nessa questão. Às vezes a gente quer informação demais. A gente tem que se basear no que está aqui. Aqui fala que José tem menos de 21 anos, não é emancipado e vive às expensas, ou seja, viver às expensas que depende economicamente do irmão. Grave essa treta aqui, viver às expensas depende economicamente do irmão. E aí, sendo que João, que é segurado da Previdência Social, nessa situação, José é considerado beneficiário do regime geral da Previdência na condição de dependente de João. Ah, professor, mas eu não sei se João tem esposa, tem filho, tem pais. Se a questão não fala, considere-se que não tem. Se a questão não fala, considera-se que não tem, tá bom? Para não ficar caçando pelo em ovo, ficar assim, ai professor, mas vai que João tenha esposa, tenha filho. E os pais de João, cadê? Não, olha para a questão. Olha as informações que a questão te dá. O que não tem na questão, considera-se que não existe. Então, se não fala de pai, se não fala de filho, se não fala de esposa, se não fala de companheira, não existe esses outros tipos de dependentes. Sendo que não existe, então a questão se torna correta. Lembrando, irmão, dependente de terceira classe e só pode receber benefícios se não existir dependentes de classes superiores. Ou seja, não existe dependente de primeira classe, não existe de segunda e só aí que o irmão vai ter direito. É o coitado, né? Depois que morre todo mundo, aí que o irmão tem direito. Nesse caso aqui, a questão não fala, considera-se que não existe, então a CESP vai lá e considera o gabarito como correto. Correto. Questão 50. A questão 50, ela vem e fala o seguinte. Considere que Célia mantenha união estável com João, segurado da Previdência Social. Nessa situação, Célia é considerada para fins previdenciários dependente, sendo-lhe dispensada a comprovação da dependência econômica, mas exigida a comprovação da situação conjugal. E aí, meu querido? Olha a treta aí. Ai, professor do céu, para de besteira, para de treta. Célia, união estável. União estável é o quê? Companheira. E aqui já está falando que mantém união estável. Então é companheira. Companheira dependente de primeira classe. Perfeito. Fechou. E aí fala, ela é considerada dependente? Sim.
É dispensada a comprovação de dependência econômica? Dependentes de primeira classe precisam comprovar dependência econômica? Não, professor, não precisam. Perfeito, ouviu o coro aí, lindo e maravilhoso. Não precisam, não tem necessidade. Exceto, só para ir aprendizado, tem alguns dependentes de primeira classe que precisam comprovar. Aqueles que são equiparados a filho, que é o enteado e o menor tutelado, não sobre guarda, menor tutelado. Agora, ela deve comprovar a situação conjugal. O que é comprovar a situação conjugal? É comprovar a união estável. A união estável vai ter que ser comprovada assim. Tem que ser comprovada. Comprovante de mesmo endereço, comprovante de dependentes em algum cadastro. Todas essas são situações. Está lá no artigo 19 do Decreto 3048, as comprovações de união estável. Tem que ser 2 documentos, tá bom? Nesse caso aqui, então, a questão 50 não tem mais nada a dizer. A questão está correta. Questão correta. Questão 51. Eita, desculpa aí, saúde. Questão 51. Tá até cortada, né? Tá cortada, mas a gente vai dar um jeito aqui de ler. Pedro, segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, era casado com Solange, brasileira, empregada na Embaixada do Sudão, de quem jamais se divorciou ou se separou judicialmente. Atualmente, Pedro vive com Carla e é tutor de Sofia, com 12 anos de idade, filha do seu irmão falecido. Filha do seu irmão falecido. Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir quanto ao beneficiário do regime geral na forma da Lei 8.213 de 1991. E aqui ele fala: Sofia pode figurar como dependente de Pedro, desde que essa condição seja declarada e que seja demonstrada a dependência econômica. E que seja demonstrada a dependência econômica. Vamos lá. Pedro é segurado obrigatório do regime geral, então pronto. Se é segurado obrigatório, e ele é casado com Solange, que é brasileira. E Solange é empregada da Embaixada do Sudão. E eles jamais se divorciaram, se separaram de fato. Ou se separaram judicialmente. Na verdade, eles são separados de fato, porque Pedro já vive com outra pessoa. Pedro vive com Carla. E, além de viver com Carla, é tutor de Sofia, com 12 anos de idade, filha do seu irmão falecido. Lembrando que equipara-se a filho, o enteado e o menor tutelado. Sofia é menor? É, tem 12 anos. É tutelada? Sim, porque está falando que é tutor. Que é tutor. Então, Sofia é dependente de Pedro? Sim, Sofia é dependente de Pedro. Carla é dependente de Pedro? Desde que comprove união estável, se enquadra como companheira. Solange é dependente de Pedro? Somente se receber pensão alimentícia, já que eles estão divorciados, né? Quer dizer, já que eles estão separados de fato, ou seja, não se divorciou e nem se separou judicialmente, tá? A certidão de casamento válida. Mas lembra que quando a gente viu de cessação de dependente, também constava lá a separação de fato? A separação de fato é um virou a cara pro outro, foram embora e não resolveram nada formalmente desse divórcio, dessa separação. Então a gente fala separação de fato, também perde a qualidade de dependente, desde que não receba pensão alimentícia. Então Solange aí não é dependente. Carla é companheira desde que comprove união estável. Sofia é menor tutelada. Por ser menor tutelada, fala bem assim, ó, nesta condição, ela tem que ser declarada, ou seja, Pedro tem que fazer uma declaração, está correto, de acordo com o texto da 8.213, e tem que ser demonstrada dependência econômica. Menor tutelado, se equipara a filho, é de primeira classe. Primeira classe, em regra, não precisa comprovar dependência econômica, já repeti isso 1000 vezes, mas o menor tutelado, ele tem que comprovar dependência econômica sim. Então a questão, ó, dá um beijo aí, ó, no certo. Dá um beijo na tela do celular, na tela do computador, na parte onde diz que a questão está correta. Questão 52.
Questão 52 diz assim, linda e maravilhosamente, Gilmar, inválido, e Solange são comprovadamente dependentes econômicos do filho Gilberto. Ou seja, Gilmar é pai, Solange é mãe. Gilmar é inválido e eles todos comprovam dependência econômica com o filho Gilberto, que é um segurado da Previdência, que por sua vez tem um filho. Nessa situação, Gilmar e Solange concorrem em igualdade de condição com o filho de Gilberto, para efeito de recebimento eventual de benefício. Olha pra minha cara. Você quer errar uma questão dessa, depois de tudo que a gente viu, de tudo que a gente se relacionou, desse relacionamento lindo e maravilhoso de vários blocos de dependente e de questão, você errar essa questão, a gente está separado de fato. Não diga que teve aula comigo, por favor. Questão dada. Questão dada. Por quê? Solange e Gilmar são pais. Gilberto sustenta eles, porque eles dependem economicamente de Gilberto. Mas pais são dependentes de segunda classe. Perfeito. E filho é dependente de primeira classe. Se existe dependente de classe, as classes inferiores estão fora. Se tem filho, então pai, que é segunda classe, não tem direito a receber. Então aqui, ó, quando fala que ambos concorrem em igualdade aperte. Não concorrem em igualdade. Questão errada. Questão 52, deixe bem bonito o gabarito errado, vai lá ser feliz e parta para outra. Questão 53. César, segurado da Previdência Social, vive com seus pais e com seus irmãos. Getúlio, de 15 anos de idade, vive com seus pais e com seu irmão Getúlio, de 15 anos de idade. Nessa situação, o falecimento de César somente determina o pagamento do benefício previdenciário a seus pais e a seu irmão, se este comprovar independência econômica com relação a César. E aí, meus queridos, certo ou errado? Certo ou errado? Professor, só questão fácil. Claro, meu amigo, questão fácil porque você estudou. Coloca uma questão dessa, coloca aí pro teu irmão, pro teu pai, pro teu namorado que não está estudando. Vai falar, que de acha aí, sei lá, para onde vai essa treta aí? Então aqui, se tem pai e irmão, um grupo vai ter que ficar fora. Quem é o grupo que tem prioridade? Pais, ou seja, irmão fica fora. Irmão fica fora. Então a questão, quando fala bem assim, ó, nessa situação, o falecimento de César somente determina o pagamento de benefício previdenciário a seus pais e a seu irmão, se este comprovar independência econômica com relação a César. Ao irmão, não. Tome cuidado. Eu não vou falar que essa questão tá fácil, porque a pessoa pode interpretar assim. Ah, mas se ele falecer, tanto os dependentes de segunda classe como os dependentes de primeira classe ou de terceira classe, que são os irmãos, têm que comprovar a dependência econômica. Porque o professor Arneson explicou que primeira classe não precisa, exceto enteados e menor tutelada, que são equiparados a filhos, mas o professor Arneson disse que segunda classe e terceira classe têm que comprovar a dependência econômica, então pais e irmãos têm que comprovar a dependência econômica. Sim, tá correto. Só que ambos vão receber o pagamento do benefício? Não, só quem vai receber são os pais. O irmão não pode receber, porque é a terceira classe. Se existe uma classe acima dele, que são os pais, vai para fora. Não pode receber. Então, questão 53, questão errada. E você vai me dizer que previdenciário é difícil? É nada, meu amigo. Facinho. Questão 54 diz o seguinte. Paulo é, de forma comprovada, dependente economicamente do seu filho. Comprovou já. Juliano, que em viagem a trabalho sofreu um acidente e veio a falecer. Juliano, à época do acidente, era casado com Raquel. Nessa situação, Paulo e Raquel poderão requerer o benefício de pensão por morte, que deverá ser rateado entre ambos. Você dá uma gargalhada e dá um sorriso e fala: essa aqui, meu amigo, não vou nem perder tempo com ela. Questão errada. Por quê? É casado, tem esposa, primeira classe. Se Paulo é pai, né? Então, Paulo está fora. Segunda classe não tem direitos com a existência de primeira classe. Somente Raquel tem direito.
Quem concorre em igualdade são dependentes da mesma classe. Então, questão 54 pode eliminá-la. Questão 55. Questão 55 fala o seguinte, ó. Célio, segurado empregado da Previdência Social, tem um filho com 28 anos de idade que sofre de doença degenerativa em estágio avançado, sendo, portanto, inválido. Nessa condição, o filho de Célio é considerado seu dependente, mesmo tendo idade superior a 18 anos. Ih, professor, e aí, tá certo ou tá errado? Porque que eu saiba, tem que ter idade superior a 21 anos. Sim. O inválido, gente, não importa a idade. O que importa é que essa invalidez tenha ocorrido antes dos 21 anos. Então aqui, esse 18 anos é só para confundir a cabeça de vocês. Vocês vão ficar cafuso, né? Para não falar confuso. Então vai ficar cafuso aí da cabeça, mas não se atrele a isso. Se atrele a inválido. Se é inválido, né? Mesmo sendo após os 18 anos, a regra é ser antes de 91, antes de 21, ele é dependente sim. Então a questão aí está certa. E só lembrando, é uma doença degenerativa, ou seja, faz muito tempo que ele tem essa doença, tá? Então aqui a questão está correta. Questão 55 correta. Não é uma questão simples, traz uma certa dificuldade devido a esses 18 anos, mas a questão é correta. É inválido, pode ser superior a 21 anos, que vai ter direito a receber o benefício. Questão 56 diz o seguinte. Fernanda foi casada com Lucas, ambos segurados da Previdência Social. Há muito tempo separados, resolveram formalizar o divórcio. E pelo fato de ambos trabalharem, não foi necessária a prestação de alimento entre eles. Nessa situação, Fernando e Lucas, após o divórcio, deixarão de ser dependentes um do outro junto à Previdência Social. Certo ou errado? Certíssimo. Correto. Correto, né? Divórcio sem. Não vai ter prestação de alimento, então ele com certeza deixarão de ser dependentes. Questão 56, pode marcar aí no gabarito, questão correta. Questão 57. São beneficiários dependentes, entre outros, o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Meus queridos, você só está aí fazendo o quê? Lendo o texto da lei. Lendo o texto do decreto. Não tem para onde fugir. Texto do decreto. É isso, acabou, pronto. É tão fácil que eu fico assim, eu não acredito. Não, tem essa vírgula aqui, essa vírgula tá errada, não. Essa vírgula era para ser aqui, essa vírgula, ó, depois do O. É, questão errada. Não, para de pirar aí, respira, não pira, meu amigo. Questão 57 correta. Questão 58. O enteado e o menor tutelado equipara-se a filho mediante declaração do segurado, independente de comprovação de dependência econômica. Tic-tac, vão pensando aí, deixa eu beber minha água. Já tá até cansativo, né? Já tá até cansativo falar disso. Mas só para você ver como tem questão a respeito disso. Enteado e menor tutelado equipara-se a filho? Perfeito. Precisa da declaração do segurado? Perfeito. Mas independe? Tira esse aqui. Eles são totalmente dependentes da comprovação da dependência econômica. Deve ser comprovado dependência econômica para receber. Então, questão 58 se torna errada. Eu preciso comprovar a dependência econômica caso eu queira receber o benefício. Questão 59. As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos produzidos.
em período não superior a 24 meses anterior à data do óbito, ou do recolhimento à prisão do segurado. Não admitir a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior, caso fortuito, conforme dispositivo no regulamento. E aí, meus queridos? Por isso a importância de ler o decreto, por isso a importância de entender texto da lei, e não só ir para videoaula, não só esqueminha. Leia a lei. Tá aqui. Igualzinho. Ctrl+C, Ctrl+V da lei. Tudo certinho. Lembrando, então, que na hora que eu for comprovar a dependência econômica ou união estável, tem que ser recente, tem que ser nos últimos 24 meses, tem que ter pelo menos um documento nos últimos 24 meses. Se eu faleço hoje, estou gravando essa aula em dezembro de 2021, dezembro de 2020, dezembro de 2019, ou seja, eu tenho que apresentar um documento de dezembro de 2019 até agora que comprove dependência econômica ou união estável. E não é possível prova testemunhal, exceto, salvo, força maior ou caso fortuito. Então, questão 59, não tenho o que falar, não tenho o que chorar, questão correta. Questão 60. Questão 60 vem e diz o seguinte. Considere que, após a morte de Cláudio, seus familiares tenham procurado a Previdência Social para comprovarem a inscrição como dependente do DECUS, a fim de requerer os benefícios a que tem direito. Nessa situação, é exigível prova de dependência econômica para a inscrição de filhos inválidos com mais de 21 anos. Faz toda uma história, toda uma presepada só para querer saber essa frase final aí. Tem que ter prova de dependência econômica o filho inválido com mais de 21 anos? Pá! Vai pra lá, rapaz, vai perturbar outro, não vem mais perturbar você que estudou não. Você que estudou sabe que não é necessário. Dependente de primeira classe não precisam comprovar dependência econômica, exceto equiparado a filhos. Então aqui, questão 60, questão errada. Questão errada. E por último aí, questão 61. Questão 61. Aí, ó. Fran Sérgio, que nome bonito, né? Pega aí como uma sugestão para o filho de vocês. Fran Sérgio, segurado pelo Regime Geral da Previdência Social, morreu em decorrência de um acidente automobilístico. Fran Sérgio não possuía cônjuge ou companheiro, bem como não deixou nenhum filho. Roberto, de 23 anos, portador de severa deficiência intelectual, é o único irmão de Fran Sérgio e tem como curadora a sua mãe, Maria Aparecida. Roberto e Maria Aparecida são inscritas na qualidade de dependente de Fran Sérgio no Instituto Nacional do Seguro Social. É correto afirmar que Roberto é devida à pensão pela morte de Fran Sérgio, visto que é dependente do segurado falecido. Ou errado? Como é que você mata essa questão, meu querido? Dá até vergonha trazer essas questões para vocês, né? Por quê? Ele fala aqui mata, ó. Maria Aparecida é mãe. Quem que está escrito? Roberto, que é o irmão, e Maria Aparecida. São inscritos na qualidade de dependente. Ó, ser inscrito na qualidade dependente não quer dizer que vai receber benefício não, tá? Vai ter que comprovar essa qualidade dependente quando for requerer um benefício. Nesse caso específico aqui, Maria comprova. Se Maria comprova, gente, Maria é mãe. Maria é segundo grau. Irmão é terceiro grau. O que acontece quando existe um dependente da classe superior? As classes inferiores perdem o direito. As classes inferiores não têm direito a receber o benefício, ok? Então aqui, nesse caso, a questão está errada. Questão 61 errada. Olha que lindo, 61 questão só a respeito desse tópico, né? Então, meus queridos, agora é reforçar, revisar e
só deixar uma palavrinha para vocês aqui. Não espere surgir uma vontade lá de dentro do estômago, como se estivesse com dor de barriga, que vai subir para sua mente e falar bem assim: eu quero estudar. Ai, que lindo, eu amo estudar. Eu vou ler aqui, vou assistir a aula de previdenciário do professor A. Não. Isso raramente vai acontecer. Você tem que estudar mesmo sem vontade. Se obrigue a estudar. Eu quero benefícios para ter uma vida melhor. Então se esforce agora. Se esforce agora. Não pense que eu ou quem passou em concurso ficava esperando assim: ai, hoje eu tô sem nada para fazer. Ficar aqui na rede social, aqui no Instagram, até surgir a vontade de estudar. Não vai acontecer isso. Tá doido? Tá pirando? Não vai. É aquela coisa: poxa vida, eu não quero estudar, mas eu sei que eu tenho que estudar. Eu sei que muita gente não quer e a maioria não estuda mesmo. Mas eu não quero e eu vou estudar porque eu quero a minha aprovação. Eu quero ser um servidor público federal, ganhar bem, ter estabilidade, ter benefícios para minha família, dar uma melhor qualidade de vida para mim. Eu quero isso para minha vida, então eu vou estudar sim, tá? Foque no estudo. Você pode, você consegue. Não sei qual é a sua classe social, não sei como é essa situação, mas se você está assistindo essa aula, eu garanto, você não está assistindo à toa, você consegue. Basta você querer. Só depende de você, não depende do professor Arthur para você passar. Eu sou um instrumento só de facilitar essa caminhada. Mas a caminhada quem faz é você. Então estude e próximo bloco, novo assunto e vamos lá, vamos para frente, vamos detonar, vamos conquistar a aprovação. Até lá!